Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Também o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Toda aula tem muita importância, então a pessoa tem que lembrar que ela vai se sentir gratificada também por ter tido a paciência de assistir à aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Epílogo, como assimilar a mensagem. Todo o nosso trabalho, ele é feito com o livro Na Luz da Verdade, a Mensagem do Grau. Esse livro, ele é aquela importância da referência que Jesus disse que viria um outro que não ele. A necessidade de vir um outro que não ele é justamente trazendo o juízo. Quer dizer que é aquela condição que nós sabemos que na criação tudo tem um tempo. E nós nos encontramos nesse tempo final. Quer dizer que o espírito humano que tem vontade de voltar para a pátria do espírito é o livro Na Luz da Verdade. Ele vai nos possibilitando as orientações, as informações. Tínhamos que ter uma coisa bem presente dentro de cada um, que é a seriedade. Porque uma pessoa trabalha numa empresa, se ela não trabalha de acordo com como a empresa precisa, se ela continua naquela empresa, na sequência aquela empresa fecha. Aquele que é o administrador, ele tem que lembrar assim, que ele precisa de continuar tendo aquela empresa. Aquele tem um tempo para adequar às normas da empresa. Na nossa caminhada pela criação, também tivemos um tempo. Na época de Jesus, Jesus é o símbolo do amor, é a bondade. Quer dizer que se nós tivéssemos seguido as orientações que ele nos trouxe, não precisaríamos de passar agora pelo juízo final. A bondade dele possibilitava assim que o espírito humano, somente tendo a fé, era suficiente. Com a nossa acomodação, porque o espírito é acomodado. Podemos observar assim nos próprios ensinos de Jesus, quando ele fala que a carne é fraca. Quer dizer que a carne é fraca, movimentar o nosso corpo, o espírito movimentando o nosso corpo, nós não fazemos esse trabalho de nos esforçarmos. Fazemos o trabalho para termos a condição de sobrevivência. Então prestamos aquele concurso, temos aquela função, nos esforçamos para corresponder com aquela função para a nossa sobrevivência física. Sobrevivência do espírito é muito mais importante. Depois, as pessoas, de uma maneira geral, o ser humano tem essa facilidade. Ele segura um conceito que ele criou ou que ele aceitou de outro e ele não larga aquele conceito e também ele não faz uma verificação se aquele conceito está correto para a sua vida. Porque as verificações nós tínhamos que entender assim, para a minha vida. Porque para o trabalho de sobrevivência eu vou fazendo adequação. Eu vou priorizando ou eu vou procurando um outro trabalho que me possibilita uma maneira melhor de sobreviver. É assim que nós fazemos na nossa caminhada na matéria grosseira. Mas para a nossa vida interna, nós tínhamos que entender assim. Aquele que é dedicado, que estuda o livro Na Luz da Verdade, vai compreendendo e vai observando que os conceitos anteriores que ele tinha não está de acordo com o que o livro está orientando, devido à simplicidade da orientação do livro Na Luz da Verdade. E a pessoa tem que lembrar que as informações trazidas no livro Na Luz da Verdade é para que nós tenhamos a condição de nos tornarmos naturais. Quer dizer que ser natural não é andar descalço, não é comer isso ou não comer aquilo. Ser natural como a natureza.
possibilitando assim que, quando não tem interferência na natureza, ela mantém o equilíbrio, possibilitando que o nosso espírito manifesta de maneira correta. A nossa tendência é voltar para a pátria do espírito. Não podemos esquecer que a nossa informação é a informação que nós recebemos dos nossos pais, que é aquelas informações que os pais dos nossos pais transmitiram. E fica bem fácil assim de observar que hoje nós conhecemos pessoas que falam assim: eu estou satisfeito com o que eu recebi dos meus pais. Esse cuidado a pessoa tem que ter, porque o que nós recebemos dos nossos pais, nós não podemos esquecer de uma coisa bem importante. Na época dos nossos avós, as pessoas tinham mais naturalidade de andar pela rua. Os portões eram mais baixos e muitos ainda moravam em casas e que muitas vezes o portão ficava aberto. O natural seria isso. Depois existia um respeito. Fica bem fácil assim de perguntar para aqueles mais envelhecidos que tiveram vivências em localidades menores. Mesmo o portão estando aberto, o cachorro passava pela rua, parava com o portão aberto e não entrava. Quer dizer que existia uma naturalidade, um respeito. Até o animal tinha esse respeito. E quando um conhecido daquela família, daquela casa, entrava, e entrando pelo portão aberto, ia noticiando que ele estava chegando. E ele falava em voz alta o nome daquele morador. E ele ia chamando, ele ia entrando, manifestando. Quando ele chegava próximo da porta de entrada, os moradores não assustavam, porque ele já tinha anunciado. E muitas vezes, o portão aberto, a pessoa chamava no portão. Quer dizer que nós tínhamos que lembrar assim, que agora nós precisamos de fazer um esforço para assimilar as informações que o livro Na Luz da Verdade nos traz. E temos que lembrar que esses conceitos, a pessoa tem que ser natural. E depois a pessoa tem que compreender assim, que mesmo ela tendo seguidores, ela tem que ser natural e ser honesta, porque aqueles seguidores até então seguiam aquelas informações que ele estava ministrando. Agora, com as informações do livro Na Luz da Verdade, ele tem que voltar com um procedimento dizendo assim que até então ele tinha esse conceito e agora o conceito dele é com o livro Na Luz da Verdade. Essa honestidade com ele mesmo. Os que veem as informações do livro Na Luz da Verdade e não modificam, eles ficam descontentes com aqueles que têm a naturalidade de assimilar aquelas informações. Tem um ensino bem importante que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. Quer dizer que se nós entrarmos numa condição natural, a pessoa vai ter um procedimento de melhorar-se. E os que não entram no procedimento, entram naquela condição de ficarem enraivecidos com aqueles que têm a possibilidade de ter a melhora. Esse é o trabalho que nós tínhamos que entender. Uma criança pequena que não tem condições de caminhar sozinha, ela não tem como participar de uma corrida. Fica bem fácil assim da gente entender. O conceito daquela criança tem uma limitação. E ela fica tão limitada que se coloca pequenos obstáculos, ela não consegue passar por aqueles obstáculos. Na nossa vida diária, nós tínhamos que entender que os envelhecidos têm essa limitação também de tirar os conceitos errados, proceder na vida de uma maneira possibilitando que o seu espírito torna-se leve. Nós conhecemos uma cortiça. A cortiça é muito utilizada também como rolha. Então, se coloca na água, ela tende a subir, a flutuar.
A qualidade do espírito é assim. Se ele anda correto nos ensinos, assimilando aquelas informações, compreendendo as limitações que nós trouxemos, vai tornando-se leve na vida. O leve não é superficial, porque aquela cortiça, quando ela é colocada no bico da garrafa ou em outra tampa, possibilita que aquilo fique fechado. Mas quando ela é solta, ela flutua. Então, o nosso espírito é da mesma maneira. Se nós possibilitamos as informações corretas, e depois nós tínhamos que lembrar assim, não é traduzindo as informações, é assimilando as informações. A pessoa tem que lembrar assim, o material escolar, aquele que está fazendo aqueles cursos, tem que guardar aquelas informações. Depois, quando ele termina aquele curso, ele fala que não lembra mais daquelas informações. Quer dizer que esse tipo de guardar as informações aí do curso é uma informação que ele processou no intelecto. Fica bem fácil assim de quando uma empresa determina que um funcionário vai fazer um curso de um aprimoramento para melhorar o trabalho com aquele instrumento, aquele funcionário traz todas as anotações, transmite para o chefe e transmite para os outros que vão utilizar daquele instrumento. Aquele memorizou, anotou. Um período depois, ele esquece todas aquelas informações. Ele fez o trabalho que precisaria de ser feito, mas aquelas informações para a sua vida diária não tem mais nenhuma significação. Ele esquece aquelas informações. Que é muito comum uma criança perguntar para o adulto, para o pai ou para o tio ou para a mãe, uma informação escolar. O adulto tem que pedir a ele para trazer as informações anteriores, para ele poder assimilar aquilo que está sendo estudado para transmitir aquela informação. Esse adulto não tinha mais necessidade de ter aquele saber. Mas o livro Na Luz da Verdade é diferente. A pessoa precisa de lembrar assim, que ela tem que ficar impregnada com as informações para que ela venha a ter a transformação. Do jeito que nós caminhamos, é só observar assim, naqueles mais envelhecidos, dos nossos ascendentes, que não tiveram o conhecimento do livro Na Luz da Verdade e não tiveram um aprimoramento com as informações e instruções que foram trazidas pelo Filho de Deus. Ficam inseguros na velhice. As informações que conhecemos é que aquele agora se encontra inseguro para a sua vida, porque agora ele sabe assim que o tempo dele com o corpo de matéria grosseira teve o período. Agora ele terá a continuação da vida sem o corpo de matéria grosseira. É uma coisa bem simples, é só observarmos que quando nós vamos de uma localidade para outra, nós procuramos saber o início do caminho que nós precisamos de seguir e a maneira que nós precisamos de chegar naquela outra localidade. Se nós não tivermos as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita, nós ficaremos no impasse. Então, aquela referência que muitos já ouviram de falar assim que aquela casa tem barulhos, é mal assombrada e que as pessoas não sentem seguras indo ficar naquela casa. Um elemento daquela família que morou naquela moradia não teve a continuação do caminho que ele precisa de ter para voltar para a pátria do Espírito. Essas informações nós conhecemos. E é muito comum nós conhecermos pessoas que não têm a naturalidade de viver na moradia só, fica insegura. Tínhamos que fazer esse trabalho para dentro de nós. Do jeito que nós fazemos para fora de nós, nós agora temos que fazer para dentro de nós. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos orientando numa condição bem importante, que nós temos que assimilar as informações da primeira até a última informação devagar. Quer dizer assim, que não é naquele processo
ter feito aquele curso e guardado aquelas informações para transmitir para aquele que nos possibilitou o curso. É diferente, porque nós temos que trabalhar de uma maneira que os conceitos anteriores, eles ficam menores dentro de nós. Quando um conceito é forte dentro de nós, para um outro agora unir-se a esse, tem que ser devagar, porque a pessoa vê que tem muitas limitações e para que ela agora entra naquela condição bem importante daquela palavra, da humildade, de perceber que o saber que a pessoa teve até agora não deu a ela aquela segurança que ela precisa. Aqueles que a conhecem vão ficar agora inseguros, mas nós tínhamos que lembrar assim, quando a pessoa tem uma informação correta e ela passa essa informação correta para aqueles seus seguidores, os seguidores ficam felizes, porque tem substância essa informação correta. Depois nós tínhamos que lembrar assim, a criança pequena, para ela aprender a usar os seus membros, o adulto incentiva. Ela não anda assim. Ela fica com as suas perninhas fortalecendo primeiro. Tanto é que a referência que nós temos é que ela começa a caminhar segurando nas coisas. Depois ela senta, depois o adulto incentiva novamente. As informações para dentro de nós, para ir equilibrando com os conceitos antigos, também tem que ser assim, até que essas informações, através do tempo, dos anos, fiquem maior do que os conceitos anteriores. Porque não tem como diminuir a nossa hereditariedade. É só observarmos assim, uma criança pequena, ela muitas vezes não conheceu o avô e ela tem os mesmos costumes que o avô tinha. Quer dizer que o avô passou para o pai, passou para a mãe desta criança e a criança tem a constituição daquele avô, daquela avó, os jeitos, as maneiras, que é bem comum a gente ouvir essa referência desse comportamento que está impregnado em nós. Assim é com os conceitos. Então, a naturalidade de sabermos que, diante dos ensinos, das acomodações, através dos milênios, tivemos que os nossos ascendentes tiveram, é como se quiséssemos agora assimilar de uma vez. Refere-se também àquela criança que nem sabe andar, é como se fosse participar de uma corrida. Essa condição, a palavra humilde. Então, quando fala-se da palavra humilde, a pessoa tem que lembrar que tem um ensino bem importante que manda a pessoa fechar a porta do quarto dela. Quer dizer que nesse silêncio de fechar a porta do quarto, a pessoa tem possibilidade de ver o que vai ser bom para a sua vida. É essa a referência. O que vai ser bom para a vida da pessoa. Nessa simplicidade, nessa humildade é que ela começa a perceber que ela precisa de dedicar mais tempo com as informações do livro Na Luz da Verdade. Tornar-se segura com as informações. Depois nós sabemos assim que nós temos facilidade de quando pegarmos um texto, qualquer texto, que nos dá para fazer uma correção, nós vemos assim que nós vamos riscando palavras e vamos colocando outra para ficar mais adequada. Esse trabalho sempre existiu e fica fácil assim da gente observar que há algumas décadas o trabalho também do tipógrafo, da tipografia, do jeito que fazia os textos e aquele que era responsável, o jeito que ele fazia a correção. Quer dizer que nós temos que lembrar assim, que o livro Na Luz da Verdade, ele já está pronto. Que nós não podemos colocar nada daquilo que nós achamos de outros e nem daquilo que nós achamos de nós mesmos, querendo enriquecê-lo. É assim que nós fazemos com os textos que nos apresentam. Mas o livro, ele já vem completo e a pessoa é que tem que fazer um esforço para melhorar-se,
para compreendê-lo. Por isso que é um trabalho de anos, porque nós sabemos assim que os ensinos que nós conhecemos e para os comportamentos que existem hoje, quando tem uma epidemia no navio, o navio fica 40 dias para parar num porto. Há células. Uma célula dura 22 dias, então 40 dias mudou duas constituições de células. Se não aconteceu mais nada, aqueles que se encontram naquele navio é o mesmo procedimento. E depois tem muitas referências desse período de quarentena. Temos que ter um esforço dentro de nós de lembrar que nós precisamos de ter a quarentena, mas para nós, para estudar o livro Na Luz da Verdade, para melhorar a nossa constituição. Como é um processo que nós recebemos dos nossos pais, que vem nos ensinos falando assim do pecado hereditário, quer dizer que a pessoa tem que lembrar que é a mudança do cérebro, a constituição que os nossos pais nos cederam para que nós viéssemos ter a formação do nosso corpo de matéria grosseira. Quer dizer que trabalhar para diminuir a influência, para diminuir a hereditariedade, para termos uma condição de nos tornarmos melhores. Aquela referência que foi falada no início, do portão ficar aberto e o cachorro respeitar, o cachorro não entrar. Então, se o cachorro tinha essa força de respeitar, os vizinhos, os conhecidos também tinham. Quer dizer que para melhorarmos, para voltarmos a ter uma condição assim que existia anteriormente, nós temos que melhorar a nossa irradiação. A melhora, nós sabemos assim, é quando tem uma elevação, quando tem uma ampliação do saber, e aquele saber ficou impregnado na nossa carne, no nosso sangue. É uma condição física. Precisamos de ter esse cuidado durante a vida, de observar assim que o livro Na Luz da Verdade, ele é íntegro e que não pode ser colocado nada de pessoal ou de outro. Aquela condição que nós temos dentro de nós, achando assim que podemos melhorar. Como assimilar a mensagem? A paciência é passo por passo, é todos os dias a melhora da constituição. Nós sabemos que existe grau dentro de nós, e esse grau é verdadeiro, porque na parte externa da vida, nós vemos que a criança do primeiro ano não é igual à criança do segundo, nem igual à criança do terceiro. Aquele empregador, ele é diferente dos seus comandados, é diferente, porque o sangue dele é outro, pela qualidade do esforço que ele fez e que vem fazendo para manter aqueles seus comandados. Então, na nossa vida diária, nós temos que ter essa condição, assimilar as informações e fazer com que o nosso corpo tenha transformação, a paciência. Muitos acham assim que as informações anteriores dos ensinos que ele tem é suficiente. Se fosse suficiente, as informações que nós tínhamos, que nós vivemos com aquelas informações, a terra estava melhor. Se hoje os portões não são abertos e os muros são mais altos, nós irradiamos de maneira piorada. É isso que nós tínhamos que entender. Então, o trabalho que tem que ser feito dentro de nós é um trabalho contínuo. Não é diferente da época de Jesus, porque as acomodações, e nós sabemos assim que foram alguns que tiveram a condição de conviver mais nas suas proximidades. Mesmo esses que tiveram essa oportunidade, pelos relatos que nós temos hoje, nós vemos que existem erros na transcrição dos relatos que foram trazidos. Então, na nossa vida diária, o esforço para que nós venhamos a ter a possibilidade de voltar para a pátria do Espírito,
e de receber na pátria do Espírito as irradiações dos primordialmente criados, quer dizer que tem esta condição. Uma pessoa tem que lembrar que o grau em que ela se encontra na vida, por exemplo, um professor que dá aula para adultos é muito diferente do que aquela professora que dá aula para prezinho, para criancinhas pequenas. Esse que dá aula para o adulto, ele tem um tipo de radiação muito diferente, porque os adultos já têm noção daquilo que eles estão querendo. E aquele outro que dá aula para a criancinha é muito diferente, porque eles têm que entrar na vibração daquelas crianças e eles têm que puxar aquelas crianças para cima. A diferença de uma pessoa que estuda o livro na luz da verdade é o saber. É aquela condição bem importante de poder conviver com todos e quando tem uma oportunidade, ele dá a informação correta, ele transmite a informação correta, que é muito diferente daqueles que acham assim que aquele não vai assimilar aquilo que vai ser transmitido a ele. A assimilação, a pessoa tem que lembrar que é possível quando tem a frequência como aquele que trabalha ou aquela que trabalha com as criancinhas pequenas. Entra na frequência da criancinha, mas numa condição de puxar a criancinha para o desenvolvimento. É uma condição bem simples, por isso que nas escolas que têm as criancinhas pequenas, de período em período, anteriormente era mais comum, faziam demonstração do que a criança estava assimilando. Quer dizer que eles fazem um trabalho para mostrar para os pais que a criança está tendo um aproveitamento. É uma maneira também de confirmar que o pai está deixando a criança, a mãe está deixando a criança, e a criança está tendo um aproveitamento. Quer dizer que aqueles profissionais fazem esse trabalho de mostrar a qualidade do seu trabalho. É uma condição que tínhamos que fazer para dentro de nós, melhorando a nossa frequência, melhorando a nossa irradiação, nos esforçando para viver de acordo com os ensinos. Esta condição bem importante. Do jeito que apresenta na condição física o resguardo que precisa de ter com a quarentena, esse trabalho nós tínhamos que fazer para dentro de nós a vida toda. Melhorar a nossa constituição, melhorar a nossa maneira de ser através dos ensinos. Epílogo. Como assimilar a mensagem? Lembrando que não podemos dar salto e que não adianta fazer perguntas porque não temos a condição de assimilar aquela resposta. Depois nós sabemos assim que somente aquele que veio de cima é que pode trazer as informações corretas. Aquele que veio de cima não saiu do meio dos seres humanos. Ele veio especialmente trazendo as informações que foram prometidas por Jesus. O livro Na Luz da Verdade é esta condição bem importante assim, nos auxiliando aquilo que o ser humano precisa para voltar para a pátria do Espírito, para poder viver de acordo. Então, não podemos dar salto nos ensinos, não podemos nos precipitarmos, melhorar a nossa constituição, melhorar o nosso entendimento, diminuir um pouco a nossa hereditariedade, para que nós tenhamos uma condição de nos tornarmos melhores. Toda época a pessoa tem que lembrar que para a vida de matéria grosseira, a pessoa tem o tempo, mas para a vida interior, esse tempo é limitado. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,